Abra sua Bíblia, aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Esse texto nós estamos ouvindo falar dele nessas quartas-feiras, que é um texto base, por assim dizer, para nós falarmos do arrebatamento. Então hoje o pastor Isaac falou... Cadê o tema, filho? O pastor Isaac falou quarta-feira passada sobre os sinais da vinda de Jesus. Os sinais que antecedem a vinda de Jesus. Então, hoje eu falarei do arrebatamento. Depois nós falaremos sobre o juízo final. Tá certo? E alguns se confundem com o juízo final, porque do juízo que eu falarei, não é aquele que te ensinaram lá atrás, que ia ter uma televisão para passar a tua vida para todo mundo ver. Quem lembra desse ensino aí? Levanta a mão para mim. Irmão, que barbaridade. Pensou a gente sentar lá, igual esse telão aqui, e aí começar a passar a tua vida aqui, todo mundo vendo, não é? E aí, sei lá, chegou a tua vez, ô Sandro, com essa cara de fofinho, de bonzinho, ganhando quase todo ano na Somos Um, que é para o céu direto. Senta aí que vai todo mundo ver agora a tua história. Quem foi você? Ah, irmão, fala a verdade. Então, o que eu vou tratar aqui é sobre o julgamento das obras. Não hoje, na próxima semana. O que eu vou tratar aqui fala do tribunal de Cristo. Eu falei o juiz não, é o tribunal de Cristo. Então não trata da última, acho que é a última quarta-feira, o pastor Alain Barbosa vai vir falar com a gente também, sobre o grande finale. A gente costuma dizer o grande finale, o último dia. Então, domingo, ou seja, quarta-feira próxima, se o Senhor permitir, eu falarei então sobre o tribunal. Trata-se então de um encontro de Jesus com a igreja para julgar as nossas obras. Então eu falarei isso na próxima quarta-feira. Então hoje, vamos aqui, deixa eu voltar aqui Hoje eu vou falar do arrebatamento, que a igreja será arrebatada. Bom, eu acredito que nesses dias que nós estamos aqui falando, a maioria de vocês já tem isso em seu coração, já estão convencidos desta verdade, que Jesus vem buscar a igreja. Sim ou não? Sim. O nosso maior propósito de estarmos aqui é porque acreditamos que um dia Jesus vem nos buscar e nós seremos salvos de uma vez por todas deste mundo, dessas aflições que nós vivemos aqui nesta terra. O texto está escrito no 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, e eu digo amém. Irmãos, esse versículo é, na verdade, um versículo chave para nós falarmos do arrebatamento da igreja e como acontecerá. O Paulo diz em tom afirmativo que seremos arrebatados. Seremos o quê? Arrebatados. Sairemos desta terra, seremos tomados desta terra.
nós sairemos desse corpo e receberemos um corpo transformado, diferenciado, glorificado. Então o arrebatamento da igreja, na palavra grega, parece que o Pablo falou aqui também dela, harpazo, significa capturar ou tomar à força. Seremos tomados, seremos capturados neste grande dia, o dia do arrebatamento. Então, esse dia e este ato, ele é indiscutível. Não tem nem o que nós discutir se vai acontecer, se não vai acontecer. Quem crê na Bíblia, que é a palavra de Deus, quem crê nos profetas que já foram antes de nós, quem crê em Jesus, o próprio Jesus, que disse que Ele estava indo, mas que Ele não deixaria nós como órfãos, e que Ele voltaria para nos buscar. Então, quem crê nisso aí, irmão, a conta fechou. É indiscutível, não tem como nós ficarmos mais tentando achar saídas como céticos, ou como ateus, e por aí vai, ou como apóstatas, que a gente não consegue mais crer neste grande dia que a igreja será tirada daqui. Então, mas a discussão e a indagação que permeia por tempos e tempos é saber quando se dará o acontecimento. Então, eu já disse aqui para vocês, e eu sei que aqui tem alguns estudiosos que caminham para entender um pouco mais sobre essa questão do arrebatamento, e há muitos debates teológicos e eles são calorosos, e depois da pandemia para cá isso aflorou um tanto mais, essa questão do arrebatamento. E quem mais fala sobre isso nas redes sociais tem o maior número de views, cortes, a saber, vocês assistem os debates do César Cavalcante, que é o meu amigo particular. Então ele fala muito, ele defende uma teologia da grande tribulação. Então, quem fala mais sobre isso vai indo, e há um campo de discussão enorme. Por que há um campo de discussão, pastor? Porque a ideia é: o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação? Tem gente aqui que crê que haverá o arrebatamento antes da grande tribulação, outros depois da grande tribulação. Eu não vou perguntar, porque eu não quero ficar te olhando enquanto eu falar da minha tese. Quem está comigo? Então, eu sou dos que creem que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Eu sou. Se tem alguém aqui e que me assiste ou que vão me assistir, eu respeito, como por exemplo esse meu amigo César Cavalcante esteve comigo semana passada lá em casa. Falei para ele: cara, você é um dos meus professores, mas eu vou ficar com a minha teologia. Você vai, toca o barco. Por quê que ele diz vai e toca o barco? E eu também digo para ele: vai você e toca o seu. Porque isso não implica no processo da salvação. Quem está comigo? Ele não está ensinando uma heresia, porque ele tem textos que o apoiam. Eu também não estou ensinando uma heresia, porque eu também tenho textos que me apoiam, e eu vou mostrar para vocês, e ele também mostra. Agora, quem ganha ou quem perde, daí já não quero entrar nesse mérito, porque para mim, quem ganha é quem vai morar no céu. É só isso que ganha. Se depois ou se antes, é quem vai morar no céu. Até aqui você está comigo? Então vamos lá. A grande tribulação será um período de muitas catástrofes, de um grande desespero, dor, perseguição e etc. Eu vou colocar na tela e vocês leiam, por gentileza,
Quem está me visitando hoje aqui pela primeira vez, por favor, fique em pé para a gente te conhecer. Desculpe, eu deveria ter feito isso antes. Alguém, ali também, glória a Deus. Onde tem mais? Aqui também tem mais uma família. Glória a Deus, tem algumas pessoas. Vamos aplaudir, igreja, vamos louvar a Deus. Muito obrigado por vocês terem vindo. Estou feliz em recebê-los. Desculpe, eu deveria ter feito isso antes. Bom, para vocês que nos visitam pela primeira vez hoje, trata-se de um tema mais explicativo, voltado para algo que a igreja vai viver e espero que vivamos amanhã ou daqui a pouco, a hora que o Senhor quiser. Então eu vou, se você não está acostumado com isso, vê se quem está do seu lado tem uma Bíblia. Se não tiver, você acompanha aqui pelos telões. Eu estou falando sobre o arrebatamento. Então, a grande tribulação será um período de muita dor. Você imagina que sim ou que não? Sim. Ora, sem falar de textos, falando de mim, da minha cabeça, se nós estamos vivendo um tempo em que a mocinha e o mocinho, vou só falar da mocinha e do mocinho, depois eu falo, deixam de seguir Jesus, deixam de amar Jesus, em detrimento de um namorico. Olha só, em detrimento de um namorico, de um carinha que ela conheceu. Ô Rafa, não colocaram o tema aí não? Hein? Bota aí, de ideia bota aí para mim. Tá bom. Então, se a pessoa deixa de seguir Jesus e de fazer a vontade de Jesus em detrimento de um namorico, vem comigo, imagine se esse cara vai suportar a pressão do anticristo. Vão pensando juntos. Se você, irmão, deixa de vir reunir-se para adorar a Deus num culto como esse por causa de uma chuva, como é que você vai suportar a pressão do anticristo? Eu fui assim, bem longe agora, cada chuva. Por dinheiro, por fama, por posição, por trabalho, por troca de família. Deixa Jesus por qualquer coisa. Dificilmente você passaria a prova do anticristo. Então vamos. O Apocalipse capítulo 15, por favor, senhores, telão. Apocalipse capítulo 15. Coloca aí numa versão mais fácil deles entenderem. Deixa eu ver aqui qual que está a minha, filho. Bota aí a NTLH. Depois disso, vi no céu outro sinal misterioso. Isso aqui foi uma visão que João teve. Vi no céu outro sinal misterioso, grande e espantoso. Eram 7 anjos com 7 pragas. Com 7 o quê? Somos um. Que são as últimas, pois são o fim da ira de Deus. Guarde essa palavra, a ira de Deus. Diga comigo. A ira de Deus. Então vi o que parecia ser um mar de vidro misturado com fogo. Vi também as pessoas que conseguiram derrotar o monstro e a sua imagem, isto é, o monstro cujo nome é representado por um número, você já sabe qual, é a besta. Elas estavam de pé perto do mar de vidro e tocavam as harpas que Deus lhe tinha dado. Cantavam a canção de Moisés, servo de Moisés, e a canção do Cordeiro. Cantavam assim: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, como são grandes e maravilhosas as suas obras, Rei das nações, como são justos e verdadeiros os teus planos. Quem não terá medo de ti, Senhor? Quem não vai querer anunciar a tua glória? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e te adorarão, porque tuas obras justas são vistas por todos. Em seguida vi que se abriu no céu o templo, isto é, a tenda da presença de Deus.
Os 7 anjos que tinham 7 pragas saíram do lugar santo. Estavam vestidos de roupa de linho branco brilhante e tinha faixas de ouro em volta do peito. Então um dos 4 seres deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias de ira. Cheia de quê? Aquele que vive para todo sempre. O templo ficou cheio de fumaça e a glória de Deus, ninguém podia entrar nele até que chegasse ao fim as 7 pragas trazidas pelo anjo. Depois, capítulo 16. Depois ouvi uma voz forte falando de dentro do templo, dizendo aos 7 anjos: olha isso, essa voz era de Deus: vão e derramem sobre a terra 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. O que aconteceu? Feridas abertas, terríveis e dolorosas, apareceram naqueles que tinham o sinal do monstro e que havia adorado a sua imagem, o sinal da besta. Aí o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar. A água ficou como o sangue de uma pessoa morta, e morreram todos os seres vivos do mar. Então o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios na fonte da água, e eles viraram sangue. E eu ouvi o anjo que tinha autoridade sobre as águas dizer: tu és justo nos teus julgamentos, ó Deus Santo, que és e que eras. Os maus derramaram o sangue do povo de Deus e dos profetas, e por isso tu lhes deste sangue para beber. Eles estão recebendo o que merece. Aí ouvi uma voz que vinha do altar, a voz dizia: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus julgamentos são de fato verdadeiros e justos. Depois o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e ele recebeu licença para queimar pessoas com fogo. Você não aguenta chuva, vai aguentar fogo. Quem está comigo? Elas sofreram queimaduras dolorosas causadas por este fogo, e amaldiçoaram o nome de Deus que tem autoridade sobre estas pragas. Mas não se arrependeram dos seus pecados, nem louvaram a glória de Deus. Então o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono do monstro, cujo reino ficou na escuridão, e as pessoas mordiam a língua de dor. E por causa das suas dores e feridas, amaldiçoavam o Deus do céu. Porém, não abandonaram as coisas más que faziam, mesmo assim. Em seguida, o sexto anjo derramou a sua taça no grande rio Eufrates. O rio secou a fim de se abrir um caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi 3 espíritos imundos que pareciam rãs, que saíam da boca do dragão, da boca do monstro e da boca do falso profeta. Eles são os espíritos maus que fazem milagres. Esses 3 espíritos vão aos reis do mundo inteiro, a fim de os ajuntar para a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Escutem, eu venho como um ladrão. Feliz aquele que vigia e toma conta da sua roupa, a fim de não andar nu e não ficar envergonhado em público. Olha, abre um parênteses. Dizia isso ao povo judeu que nunca reconheceu que Jesus Cristo é o Senhor. Isso aqui é dito àquele povo que nunca reconheceram, e eles não vão reconhecer enquanto não passarem por esta grande tribulação. Isso aqui quem está dizendo é o próprio Deus. Agora vamos continuar na visão. Depois os espíritos ajuntaram os reis no lugar que em hebraico é chamado de Armagedon, que é o grande dia, o último dia. E por último o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Então uma voz forte veio do trono no templo dizendo: está feito. Houve relâmpagos, estrondos, trovões e violento terremoto, tão violento como nunca houve igual desde a criação dos seres humanos.
foi o pior de todos. A grande cidade se quebrou em 3 partes, e as cidades de todos os países foram destruídas. Deus lembrou da grande Babilônia e lhe deu o vinho da sua taça, o vinho do furor da sua ira. E eu digo amém. Isso aqui arremete-nos a pensar um pouco sobre a grande tribulação. Então veja vocês, esses versículos que eu li, eles nos mostram que será um período em que Deus derrama a sua ira sobre a terra. Inúmeras são as teses que defendem o pós-tribulacionismo, que eu acabei de dizer, afirmando que a igreja não será arrebatada antes da grande tribulação. Então, eu vou mostrar alguns textos pelas quais eu creio, já disse isso no início. Como passaremos por esse grande e terrível dia, se o próprio Jesus disse que nós seríamos poupados desse acontecimento? Quem tem ouvido para entender, que entenda. Apocalipse 3:10. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o que? Somos um. E por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova os povos da terra. O Senhor aqui está falando à igreja de Filadélfia, que é uma tipologia da igreja dos fiéis. Você está comigo? A igreja fiel é a igreja considerada, das 7 igrejas da Ásia, Filadélfia é a igreja fiel. Então, nós estamos aqui buscando a santidade, em busca de fidelidade a Deus, para isso, para sermos salvos. Aí ele diz assim, na outra versão: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Repitam comigo: eu te guardarei. Eu te guardarei. É isso aí. Então, guardar protege, livra, resguarda e defende. Então note, sabemos que a grande tribulação serão dias de derramamento da ira. Eu provei aqui para vocês, a grande tribulação será um dia de derramamento da ira de Deus sobre a terra. Então vejam esses versículos que eu também vou citar para vocês. Romanos, agora volta na outra versão, filho, Almeida corrigida. Romanos 5:9. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos do que? Somos um. Está falando da justificação aí, o contexto. Então ele está dizendo aí: nós seremos por ele salvos da ira do grande dia. 1 aos Tessalonicenses 5:9. Porque não nos destinou Deus mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um. 1 aos Tessalonicenses 1:10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que de que ira é essa? Somos um, que eles estão falando, que Paulo está falando aos Tessalonicenses? É a ira do grande dia da grande tribulação.
Então, eis aqui uma das provas. Quem quiser entender, quem gosta de anotar, já deve estar anotando aí, no bloco de notas do celular. Eu acredito que você está falando no celular, não é com ninguém a não ser anotando aí. Quem está comigo? Porque eu estou vendo alguém mexendo no celular, deve ser para anotar, né? Não é para falar, amiga, eu vou aí depois terminar, viu? Está um saco aqui hoje, eu não estou entendendo nada que o pastor está falando. Outro ponto, esse ficou certo ou não? Nós seremos livres da ira. Eu creio assim, estou pregando para vocês que eu creio. Depois, se vocês quiserem, vão lá para o YouTube para ver como que é ficar na grande tribulação. Vai para lá e fica vendo lá como que é, como será viver a grande tribulação. Aí você se interessa por lá. Agora comigo aqui. Você já ouviu falar que na grande tribulação o Espírito Santo será tirado da terra? Quem já ouviu falar, diga eu. Ok. Jesus prometeu que enviaria o Consolador à sua igreja. Eu pergunto e você me responde: quem é esse Consolador? O Espírito Santo. João 16, 7. Anotem, porque isso aqui, João 16, 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, quando ele fosse levado ao céu. Porque se eu for, o Consolador, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Ele foi? E o Consolador veio? Veio. Então nós temos hoje o Espírito Santo habitando em nós, habitando também aqui, agindo aqui. O Espírito Santo está aqui para nos consolar, para nos convencer. Sim ou não? Então, como é que veio esse Espírito? Quando é que veio? Aquele texto clássico de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Também nos prometeu que este Consolador, chamado Espírito Santo, ele viria quando o Senhor fosse. Então está tudo certo, do jeito que ele prometeu, está cumprido. Olha o 14 de João 16. Desculpe, 14, 16 de João. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Só estou provando que o Espírito Santo está conosco. Então, grifem isso, se você gosta de grifar a tua Bíblia. Para que fique convosco para sempre. Para que fique convosco para sempre. Ou seja, nunca vai nos deixar. No entanto, a Bíblia ela é categórica ao afirmar que antes que o anticristo domine na grande tribulação, esse Consolador ele será retirado da terra. Ou seja, Jesus quebraria uma promessa feita aos discípulos e a nós, caso o Espírito Santo ficasse, caso a igreja ficasse aqui e o Espírito Santo fosse tirado. Quer dizer, então se o Espírito Santo for tirado e a igreja ficar aqui na grande tribulação, logo, então Jesus falhou com a sua palavra, porque nós não teríamos mais o Espírito Santo e ele não estaria mais conosco. Olha esse texto, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Irmão, olhe para mim. Se viver
o século 21 que estamos vivendo, com a ajuda do Espírito Santo, está fácil? Imagine a grande tribulação sem Ele. Quem quer ficar para a grande tribulação aí? Só para ver como vai ser? Fala a verdade, irmão, vamos para frente. Vai. Também não sou o detentor da verdade, eu quero é ser salvo. Sabe uma coisa que me responderam quando eu perguntei? E os que morrerem antes da grande tribulação? Está livre. A resposta foi essa que eu tive. E os que morrerem antes da grande tribulação? Está livre da grande tribulação. Eu falei, quero morrer. Você também, irmão? Oxe, eu quero morrer, irmão. Chegou minha hora, me leva, Senhor. Porque eu não quero ficar aqui em grande tribulação. Primeiro, quem estiver na grande tribulação, se não aceitar o número da besta, não come, não compra, não vende. E colocou o número da besta, o que acontece, Jair? Fica besta. Já está condenado, irmão. Colocou o número da besta, já está condenado. Então vai vendo que as coisas estão... Então vamos lá. O Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 ao 8, filho. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. O homem do pecado é o anticristo, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos diziam quando ainda estava convosco? O Paulo falando para eles. E agora vós sabeis o que o detém. Ele está falando aqui do Espírito Santo. E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Está falando de quem? Espírito Santo. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Você entende comigo assim também? Então o Espírito Santo será retirado da terra, aí o iníquo, ou seja, o anticristo, vem dominar. Se o Espírito Santo é tirado da terra, eu também quero ser tirado da terra. E cumprindo o que Jesus falou, nós vamos ter que sair daqui. Então note, veja que o versículo abaixo, esse que eu vou, Apocalipse 22, 17, mostra que o Espírito Santo, ele é companheiro fiel da esposa de Cristo. Quem é a esposa de Cristo? Diga, eu. Nossa, olha lá o que no Apocalipse está escrito. E o Espírito e a esposa dizem o quê? Vem. E quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome da graça da água da vida. O Espírito e a esposa estão sempre juntos. E eles estão clamando, vem. Aleluia. Parece, quando a gente vai meditando nesse negócio, né, irmão? O Espírito Santo, junto com a igreja, está dizendo, vem, Maranata, a irmã cantou aqui agora. Vem buscar-nos. Aleluia. Vem nos tirar daqui. Irmão, queria que você, eu não sei se eu estou me fazendo entender. Eu acho que eu estou. Terceiro ponto sobre a igreja ir embora antes da grande tribulação.
Se nós acreditássemos assim, então, logo, se a igreja ficar aqui na grande tribulação, ao que me parece, nós nos sujeitaríamos ao diabo. O anticristo é o diabo ou não? É, ele é um homem. Como já pedi para vocês, não me pergunte se ele já está aqui ou não. Não sei. Não pode ser. Ele está falando se o anticristo está faltando um dedo. Não. É impossível. É impossível que o anticristo tenha 9 dedos. Porque a característica do anticristo é de um homem muito inteligente. Quem achar que ele é inteligente também, eu te respeito. Muito inteligente. O anticristo é um homem muito inteligente, que vai convencer todas as nações. Deixa eu te explicar rapidinho. Ele vai convencer todas as nações. Ele vai instituir a paz mundial. Uau! O cara vai instituir a paz mundial. E aí todo mundo vai acreditar que esse cara é o cara. Como o homem de 9 dedos, que nem a turma dele acredita mais nele, pode ser o anticristo? Não tem como. Então, esse anticristo, eu até perdi aqui para falar do dramático. A igreja terá que se sujeitar a ele. Então, para a igreja não estar aqui na grande tribulação, logo, nós não vamos nos sujeitar. E o que a Bíblia diz sobre a igreja ser sujeita ao inimigo? Logo, o Tiago já fala de cara. 4:7 do Tiago. Sujeitai-vos a quem, igreja? A quem, igreja? Resistir a quem, igreja? E ele vai fazer o quê? Está aí. Então quer dizer que se nós ficarmos lá, nós vamos ter que sujeitarmos a ele. Então não foi isso que nós aprendemos a vida inteira. Nós estamos aqui resistindo o diabo para ele fugir de nós. Então esse é um dos pontos. Esse é o terceiro ponto que eu apresento aos irmãos, porque creio que nós seremos tirados daqui, porque a igreja, ela é a predadora natural do Satanás. É ou não é? Nós estamos aqui nessa terra combatendo o tempo inteiro contra Satanás. Já ensinei algumas vezes para vocês, nós não estamos aqui lutando contra carne e nem sangue, a despeito de alguns ainda lutarem. Mas quem aprendeu e quem vem aprendendo ao longo desses anos, nós estamos juntos aqui na Somos Um e outro tempo, vocês sabem que a nossa luta não pode ser contra as pessoas. A nossa luta é contra aquele que está levando as pessoas para ambientes ou para situações pelas quais nos deixam tristes, nos ofendem e querem nosso mal. A nossa luta, ela é simplesmente contra as hostes espirituais da maldade. Quem é? É o Deus desse século. Então a igreja é uma predadora, a igreja é uma perseguidora do diabo. A igreja está no calcanhar do diabo ali. O diabo está pensando que ele vai ter uma paz. Ele nunca vai ter uma paz enquanto a igreja do Senhor estiver na terra orando, clamando e santificando na presença do Deus Todo-Poderoso. O diabo nunca vai ter sossego enquanto tiver alguém que dobra joelho e que ora. O diabo nunca vai ter sossego enquanto tiver alguém que foge da aparência do mal, que medita nesta palavra de dia e de noite. Irmão do céu, nunca nós nos sujeitaremos à vontade do Satanás, em nome de Jesus. Nunca.
Na grande tribulação, todos os moradores da terra, segundo o que diz lá Apocalipse 13:7, filho, põe aí. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e... Vamos de novo, vamos ver se vocês entendem. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Está falando dele. Então, eu deixo para vocês pensarem e decidirem o que vocês querem. Eu quero morar no céu. Eu quero viver o arrebatamento da igreja. Se morto ou se vivo, mas eu quero ser arrebatado. Se morto, privilégio. Por quê? Porque nós seremos arrebatados primeiro do que os que estiverem vivos. Se vivo, vamos embora, porque nós não vamos ficar aqui na grande tribulação. Então, o que eu quero... Pois não, pai? Primeiro o quê? 1 de Pedro 5:8, filho, meu pai quer. 1 de Pedro 4:8. Essa aí? Essa mesmo? É 5:8. Onde é? O senhor está vendo aí onde é? Sede sóbrio. Ele está olhando para a Bíblia e dizendo onde é. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, buscando a quem possa, anda de redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. É o que eu disse, obrigado, pai, por corroborar. É o que eu disse, a gente está aqui para resistir todo o tempo o dia mau. O conselho dele é não dê lugar ao diabo, está escrito. Vem pregar aqui, pai. E o conselho é isso aí mesmo. Não dê lugar ao diabo. E aí porque nós estamos vencendo. Aqui, eu vou terminar essa parte dizendo para vocês que outra grande questão sobre a grande tribulação trata-se aqui desse assunto da trombeta. Você já ouviu que nós seremos arrebatados, ou seremos arrebatados? Nós não, seremos arrebatados ante a última trombeta? Quem já ouviu, levante a mão. Então, aí existe então a questão que alguns se apegam, que serão 7 trombetas. E ante a última é que a igreja será tirada daqui. Mas nós encontramos um texto de Paulo também, que não é bem assim. E como é que é então, pastor? Vamos lá. Desculpe, irmão, eu fui cometido de uma gripe muito forte segunda e terça, e estou tossindo um pouco, mas estou bem melhor. O texto que nós lemos, preste bem atenção, o texto que nós lemos em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, está escrito: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O mesmo que, igreja? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E com o quê?
preste bem atenção, anota, com a trombeta de Deus. Daí fala dos que morreram e tal. Então, aqui nos prova que no dia do arrebatamento, uma trombeta soará. No dia do arrebatamento da igreja, uma trombeta soará. Capítulo 15 de 1 aos Coríntios, versículo 15:52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, essa aqui é o texto, ante a última trombeta, está lá, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, vamos mais fundo um pouco, para provar que no dia do arrebatamento, uma trombeta soará. Nos diz que ela será ouvida antes do arrebatamento. Veja, antes do toque da última trombeta. Pois bem, a outra teologia, ou a outra vertente do pensamento, repito, quando eu falo assim, eu não falo desmerecendo, diz que o som desta última trombeta está registrado em Apocalipse 11:15, e está, coloca lá, Apocalipse 11:15. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E tocou o sétimo anjo a trombeta. Então está certo. Esta trombeta de Apocalipse capítulo 11 versículo 15, eu pergunto, vocês me respondem rápido: quem tocou? Quem? Um anjo tocou. Está escrito aí. Já a trombeta de Tessalonicenses 4,16, volta lá, para vocês lerem e me responder. Quem está com uma trombeta na mão? Quem? Por que vocês estão demorando a responder? Está pensando? Pode pensar. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com voz e com a trombeta de Deus. Quem? O Senhor. Então aqui, para mim, quem toca essa trombeta não é um anjo. Senão estaria dito que era um anjo que tocaria a trombeta. Aqui está aí, ó. E com a trombeta de Deus. E quando ele tocar a trombeta, os santos ouvirão, os mortos ressuscitarão, e a igreja será tomada da terra. Então, esta é a minha esperança. Entre discussões de trombeta, se a igreja será arrebatada ante a última trombeta, e se você for estudar no original do grego, todas as trombetas do anjo, é que eu não sei falar, é o pastor Vicente que sabia falar aí o negócio do grego, a palavra grega aí. Vocês estão com saudade do Vicente, né, irmão? Então, o Vicente que sabia falar esses nomes gregos, eu não sei falar, nem quero saber também. Eu só sei que a tradução dessas aí do Apocalipse, de todas que falou ali, é trombeta. Trombeta, trombeta e trombeta. Essa tradução aí é trompete. Ou seja, é uma diferenciada entre a trombeta e o trompete. É que o Rinaldo não está aqui hoje, Gadareno. Ele toca a trombeta e o trompete. A trombeta não tem pisto. Ele dá a nota só na boca. E o trompete ele tem pisto, ele dá nota. Quem entendeu? Então você viu que tem uma diferença? O original já mostra também, já nos encaminha, já afunila para a minha linha de raciocínio, que quando nós ouvirmos a trombeta de Deus tocar, nós seremos tirados desta terra e seremos livres da ira de Deus,
que sobrevirá sobre esta terra, em nome de Jesus. Eu não sou daqui, você não é daqui, nós não somos daqui, nós só estamos aqui, e a nossa passagem aqui é muito rápida. Portanto, vamos fazer aquilo que é a vontade de Deus, para que no grande dia do Senhor nós ouviremos esta trombeta soar no nosso ouvido, e nós seremos arrancados daqui, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra como vinda dele, pode celebrar que Ele está aqui conosco. Aleluia.